Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do EAD Laureate. Hoje faremos a nossa aula abordando o tema balanços, porque tem surgido muitas dúvidas durante o curso a respeito de alguns conceitos ligados à contabilidade. Então, estarei apresentando os principais conceitos envolvidos na abordagem de balanços. Tudo bem? Então, algumas questões que iremos abordar hoje. Você conhece as demonstrações contábeis? Você compreende os balanços e os princípios contábeis que os regem? Já ouviu falar em ativo, ativo circulante e passivo circulante? Então, essa é uma temática que estaremos abordando nesta aula. Eu selecionei para vocês, aqui do lado direito do slide, algumas aulas de introdução, de conceitos básicos sobre contabilidade, porque existem muitas dúvidas. E para avançarmos na parte de tributária, precisamos conhecer perfeitamente esses conceitos de contabilidade, não é? Senão não haverá compreensão. Por isso eu selecionei para vocês 4 videoaulas, não é? E que vocês poderão estar estudando, se aprimorando aí nos conhecimentos de contabilidade que usarão no curso de planejamento tributário, de tributos. Então, uma aula diz respeito à introdução ao curso de contabilidade, uma segunda, a introdução à contabilidade, uma terceira aula aborda conceitos de bens, direitos e obrigações, e uma quarta aula aborda conceitos de receita, despesa, gastos e investimentos, conceitos muito importantes na hora de falarmos de tributos. Tudo bem? Então, uma definição sobre o que é balanço patrimonial. É uma das demonstrações contábeis preparadas pelas empresas e demais organizações. Ela mostra a posição numa determinada data. Normalmente essa data é 31 de dezembro, como se fosse uma fotografia, na passagem de um ano para o outro, como está a posição econômica financeira da minha empresa. Então o balanço está dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido, que nós iremos detalhar mais à frente. O ativo, então, é a parte do balanço que demonstra onde foram aplicados os recursos da empresa. Então, o que eu fiz com os recursos, onde eu investi esses recursos. Toda essa parte está demonstrada no ativo, que é representado pelos bens e direitos. Todos os bens e direitos de uma empresa estão listados do lado do ativo. Exemplo de bem, um automóvel. Exemplo de um direito, uma duplicata a receber. Não é? Mais alguns exemplos aqui embaixo. Olha, dinheiro em caixa em bancos, não é? São bens, bens numerários, no caso do dinheiro, estoque de mercadorias, equipamentos imóveis e já citei também a duplicatas a receber, que é um direito. Por outro lado, nós temos o passivo, que são as obrigações. O que é o passivo? São recursos de terceiros colocados na empresa através de obrigações ou dívidas que a empresa contrai. Então, é tudo aquilo que a empresa deve quando fecha o balanço, na data do balanço. Existe ainda o patrimônio líquido, que é a outra parte dos recursos da empresa, chamada de próprios ou de recursos próprios, o que pertence verdadeiramente aos donos. É a parte do balanço que demonstra como os proprietários, os donos do negócio, investiram na empresa. E ela é representada pela diferença entre ativo e passivo. Então nós já vimos que ativos são os bens e direitos, menos o passivo, que são as obrigações. Essa diferença forma o chamado patrimônio líquido. Então, por isso que, se somarmos o ativo, que são os bens e direitos, e, por outro lado, somarmos o passivo,
são as obrigações junto com o patrimônio líquido, essa equação é fechada, né? Os totais são iguais, tanto para o ativo quanto para o passivo. Uma empresa pode ter muitos bens, mas se ela tiver muitas dívidas, também o patrimônio dos donos poderá ser nulo ou até negativo, né? Está numa situação deficitária. Outras demonstrações contábeis que a empresa deve apresentar, né? Deve apresentar a demonstração do resultado do exercício, chamado DRE, nós vamos ver na frente como ele é estruturado. Também a demonstração das origens e aplicação dos recursos, né, de onde vêm os recursos e onde eles foram aplicados durante o exercício. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, então esse grupo que pertence aos proprietários, aos sócios, qual foi a variação que teve no período, no ano. Além das notas explicativas, né? É outra demonstração contábil. Conjunto de informações que uma empresa deve divulgar. Quais são elas, né? Um deles é o relatório da administração. Um outro conjunto de informações são as demonstrações contábeis e as notas explicativas, que integram as demonstrações contábeis. E também o parecer dos auditores independentes, né? Deve fazer parte. Ele é obrigatório esse parecer para as empresas de capital aberto e instituições financeiras. Então, é de capital aberto ou é instituição financeira, necessita ter, junto na publicação do balanço, junto o parecer dos auditores independentes. Ok? A publicação das demonstrações contábeis. Ela é obrigatória, essa publicação é obrigatória para as sociedades por ações, para as SAs. As empresas de capital aberto sujeitam-se ainda, né, às normas da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que é o órgão fiscalizador do mercado de capitais. Então, empresas de capital aberto que negociam ações em bolsa estão sujeitas também às normas da CVM. Empresas de capital aberto são aquelas que têm suas ações ou quaisquer outros dos seus valores mobiliários, né, negociados em bolsa ou mercado de balcão. Auditores independentes. Então, que merece uma explicação à parte, né? O parecer do auditor trata da qualidade das demonstrações contábeis em relação a quê? Né? Em relação às práticas contábeis de aceitação geral e as próprias e as apropriadas às circunstâncias. Demonstrações e notas com informações suficientes sobre assuntos que possam afetar seu uso, entendimento e interpretação. Conteúdo das demonstrações classificadas e agrupadas de maneira apropriada. Então, todos esses aspectos são abordados, né? São fiscalizados pelos auditores independentes. O parecer dos auditores independentes compõe basicamente, né, de 3 parágrafos. São compostos por 3 parágrafos. O primeiro diz a respeito da identificação das demonstrações contábeis e a definição das responsabilidades da administração e dos auditores. Isso é descrito lá no parecer. Depois do parecer tem a extensão dos trabalhos, profundidade com que foi feito os trabalhos de auditoria, e, finalmente, a opinião sobre as demonstrações contábeis. Então, trata da exatidão ou não das peças contábeis. Informações de balanço. A primeira coisa que você deve ler no balanço é o relatório da administração, que, adequadamente elaborado, reúne melhores condições de entendimento e apresenta uma análise corporativa, setorial e financeira. O relatório da administração reporta ao leitor, o analista do balanço,
essas informações. Uma análise corporativa, setorial e financeira. Também, né, esse relatório também enfoca projeções e contém ainda informações do passado, explicando o desempenho do período e a tendência. Então, todo o comportamento econômico-financeiro da instituição nesse exercício é explicado no relatório da administração. E para onde a empresa está caminhando, os prováveis resultados, as tendências, são abordados nesse relatório também. Quanto à informação do balanço ainda, é recomendável a leitura das notas explicativas, que tratam, no contexto operacional, das práticas contábeis adotadas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Então, lá é esclarecido que a empresa, se a empresa cumpriu ou não os princípios fundamentais da contabilidade, que nós veremos alguns exemplos mais adiante aqui. Mas é fundamental, de fundamental importância, né, que a empresa esteja seguindo esses princípios fundamentais de contabilidade, porque aí sim ela estará seguindo um padrão aceito, né, pela sociedade e pelo mercado. Então, depois deve-se efetuar a leitura da demonstração do resultado, né, além do resultado do balanço patrimonial, das demonstrações de origens e aplicações dos recursos, além das mutações do patrimônio líquido. Cada uma dessas peças aqui nós estaremos trabalhando, né, explicando mais adiante. Tudo bem? Ainda com relação a informações do balanço, as notas explicativas devem ser lidas em conjunto com o balanço, né, pois são um detalhamento desse demonstrativo. Uma explica a outra. Né? Não deixe de ler o parecer dos auditores independentes, nós já vimos que isso é importante, pois trata da qualidade das demonstrações contábeis. Então, no parecer dos auditores, poderão estar contidas informações que modificarão completamente sua opinião sobre a empresa. Informações importantes estão ali, então, às vezes uma avaliação preliminar pode ser alterada depois de lido, né, esse parecer. Normalmente, as demonstrações são apresentadas em colunas comparativas para facilitar a análise da evolução de um ano para o outro, comparando em cada coluna um exercício. Essa leitura propicia também a comparação de pelo menos 2 anos, pois o princípio contábil da consistência, nós já estamos falando aqui de princípio contábil, né, da consistência, prevê a utilização de critérios de valorização e avaliação semelhantes, ou seja, os critérios que eu adotei para fazer os registros contábeis de um exercício têm que ser seguidos no exercício seguinte, para haver comparabilidade entre esses exercícios. Se houver alguma modificação, isso tem que constar das notas explicativas, do parecer dos auditores, para que quem esteja lendo essas demonstrações tenha uma perfeita consciência daquilo que está ocorrendo com essas informações contábeis. Em alguns momentos, novas colunas são criadas para mostrar a situação da empresa, dentro do que manda a lei e de acordo com a inflação, né, a variação monetária que ocorreu no período. Muito importante, né, detalhar essas variações. Vamos lá? Vamos falar agora dos princípios fundamentais de contabilidade. Né? Qual é o objetivo desses princípios? Então, o objetivo dos princípios é garantir a comparação e a integridade das demonstrações contábeis. E por isso são homologados por órgãos internacionais de contabilidade. Então, estou anexando também, junto a esse vídeo, um outro vídeo falando desses órgãos, né, do IFRS. Vocês estão convidados a assistir esse outro vídeo. No Brasil, além da CVM, que é o Conselho de Valores Imobiliários, também o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, faz essa normatização, junto com o Instituto Brasileiro de Contadores, o IBRACON. Tá? Comissão de Valores Imobiliários, Conselho Federal de Contabilidade e o Instituto Brasileiro de Contadores. Eles permitem a você ter uma razoável garantia de que a empresa e a administração
utilizaram critérios uniformes em relação às demais empresas brasileiras e ao restante do mundo. Isso é para que possamos comparar uma empresa com a outra, né, através dos balanços. Tá? Se não há essa normatização, não há como comparar, não há como sequer permitir, né, que você confie nas demonstrações contábeis que aquela empresa está apresentando. Então, caso o efeito da inobservância dos princípios for importante, né, se a empresa não estiver obedecendo a esses princípios fundamentais de contabilidade, essa inobservância deverá constar do parecer do auditor, dos auditores independentes. Tá? Por ocasião da AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, a empresa corre o risco de um acionista minoritário não aprovar as contas. E o que é pior ainda, né? Mover uma ação contra a empresa com base nos artigos 116 e 117, né? Por abuso do poder, a lei das SAs, lei 6.404 de 76. Se a empresa for de capital aberto, também estará sujeita às punições previstas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, aqui, um princípio fundamental de contabilidade, que é a continuidade. O que diz esse princípio? Né? Ele considera que a empresa usa o patrimônio, formado por máquinas, terrenos, edifícios, etc., para alcançar suas metas, atingir suas metas. E por isso a contabilidade não leva em conta o valor de mercado dos bens usados na operação. Tá? O que interessa é saber o quanto foi investido para obter os resultados. Ou seja, quando estou analisando um balanço, e dentro desse balanço tem bens adquiridos ao longo dos anos ou durante o ano, o valor registrado ali não se refere ao valor que ele vale no mercado, e sim o quanto foi pago, né? Foi desembolsado para adquirir esses bens. Porque a finalidade da empresa não é vender esses bens, máquinas e equipamentos. Ok? A finalidade da empresa é utilizar esses bens e equipamentos que estão ali registrados a custo de aquisição para alcançar seu objetivo. Ok? Então, não seria o caso se a empresa fosse paralisar suas atividades. Bom, se a empresa não pretende mais continuar funcionando, aí a coisa muda de figura, porque ela vai ter que dispor, colocar no mercado esses bens. Então, a descontinuidade levaria à avaliação das contas pelo valor de mercado e seus bens, direitos e obrigações. Aí muda a situação. Então, para que seja reconhecido o estado de descontinuidade imediata ou iminente, é necessária uma avaliação minuciosa que, se confirmada, deve ser mencionada no parecer dos auditores, né? Dos auditores independentes. Vai estar lá que a empresa vai descontinuar. Okay? Um outro princípio também, como exemplo aqui, é o princípio do custo como base de valor e denominador comum monetário. Esses princípios determinam que os bens ou direitos devem ser registrados pelo preço pago em moeda corrente. Da mesma forma, os produtos fabricados, pelo custo de fabricação. Então, tem que ter uma contabilidade de custos, né, apurando todo o processo industrial, a fim de registrar o quanto foi gasto para se fabricar esses produtos. Tá? E quando eu compro algum bem, né, o valor registrado é aquilo que eu paguei no mercado, bem no direito. Em países com inflação, esses conceitos foram aprimorados para não prejudicar a informação contábil. Uma inflação elevada, né, esses valores têm que ser corrigidos, porque o que ocorreu no início do ano, por exemplo, em termos monetários, é diferente do que está ocorrendo em dezembro, por exemplo. Nesses casos, trabalha-se com o conceito de moeda constante, atualizando-se todos os valores para a moeda válida na data do balanço. Então, é feita uma correção baseada em índices e de forma a dar uma uniformidade a esses investimentos e gastos efetuados durante o ano. Um aspecto também importante é o regime de competência. Né? O que consiste isso? As receitas devem ser
consideradas quando auferidas. Ganho líquido e certo. E ainda né, que o recebimento se dê em outra época. Então, eu efetuei uma venda e vou receber daqui 30, 60, 90 dias, não importa. Eu oferi essa receita no instante que eu entreguei o serviço. Então, ela tem que ser registrada nesse momento. Então, a realização ocorre no momento em que os produtos ou serviços são transferidos ao cliente. É quando todo ou quase todo o esforço para obter a receita já foi feito, exceto para bens de fabricação de longo prazo, cujo resultado seria em virtude de estágios completados. Ou seja, eu tenho que acompanhar todo o processo de fabricação ao longo do tempo desses bens de longo prazo, incorporando a esses bens os custos realmente incorridos. Os contratos assinados ou os pedidos de carteira não estão reconhecidos no balanço. Por que eles não estão reconhecidos no balanço? Porque a contabilidade trabalha com os fatos que afetam o patrimônio. Então, um simples pedido, né, ou um contrato não afeta, né, econômica ou financeiramente, o patrimônio ou o balanço. A simples assinatura ou pedido recebido não provocam esse incremento, né, ou diminuição do patrimônio. Trata-se apenas de intenções, por isso não tem um registro. O mesmo se dá com as despesas ou custos. São registrados proporcionalmente às receitas ou quando incorridos, independentemente da data de pagamento. Né? Um exemplo de despesa ou de custo proporcional, né, seria, por exemplo, a seguros. Né? Okay? Então, se eu faço seguro de um lote que vai ter o vigor desse seguro por mais de um mês, né, eu tenho que fazer o rateio, a distribuição durante o período de vigência. Tá? Ok? Então, esse rateio, essa apropriação proporcional ao período utilizado é um exemplo de competência, regime de competência. E agora aqui a famosa diferença entre custo e despesas, que muitos confundem. Né? O que é o custo? É o gasto que geralmente agrega valor a um bem ou serviço. Ok? Então, quando eu estou fabricando um produto para comercialização, todo o meu gasto, né, destinado a essa fabricação é considerado um custo do bem ou do serviço que eu vou cobrar depois do meu cliente. E a despesa? A despesa também é um gasto, mas só que ela consome sem estar diretamente relacionado com o produto. Então, por exemplo, a secretária que fica na administração, que não está ligada à produção, ela é o salário dela é uma despesa, tá? E não um custo, porque não está atrelado ao produto ou serviço. Receita. O que é uma receita? É a remuneração obtida pela venda ou aluguel de um bem ou pela prestação de um serviço. Tá? Então, quanto a empresa recebe para prestar um serviço ou vender um produto. Tá? É reconhecida no momento em que a transação é feita, independentemente do seu recebimento. É o caso que eu já citei. A empresa faz uma venda, emite a fatura, mas só vai receber depois de 30, 60, 90 dias. Porém, a transação já foi efetuada, portanto, a receita já é reconhecida nesse instante. Uma peça que tem causado muitas dúvidas, né, aos estudantes aí, é o DRE. O que é o DRE? Se refere à demonstração de resultados do exercício. E aqui uma explicação do que é o DRE. Né? Se o balanço é uma fotografia, né, a fotografia em 31 de dezembro, onde eu demonstro meus bens, direitos, e por outro lado as minhas obrigações, cuja diferença me dá o patrimônio líquido, o DRE, essa demonstração do resultado do exercício, é a demonstração de um filme. O que ocorreu nesse período de um ano? Né? Qual foi a movimentação ocorrida no patrimônio? Então apresenta de que forma o lucro ou prejuízo foi apurado. Por isso que é resultado, é lucro ou prejuízo. Ordenando as receitas e depois diminuindo dessas as despesas. Primeiro, as receitas de vendas ou serviços, né, que são deduzidas dos impostos sobre vendas.
e das devoluções. Então, uma redução das receitas através de impostos ou cancelamento das operações de vendas, das devoluções. Depois, os custos do período, né, bem listados nesse demonstrativo. São os gastos de fábrica ou de produção, o quanto custou, né, para produzir esse bem que eu vendi ou o serviço que eu prestei. E depois as despesas, como eu falei, de escritório, né, no caso da secretária, administrativas, comerciais e financeiras. Líquidas das receitas financeiras. Então, ok? Receita financeira menos despesa financeira me dá o meu ganho financeiro líquido. E, finalmente, aí a participação de terceiros antes do lucro líquido. Né? Antes de chegar no lucro líquido, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que separar a parte do leão, a parte do lucro, né? Que entrega imposto de renda, e a participação dos administradores. Né? Os gestores, quanto tem de participação nesse resultado. Além das gratificações a empregados, né? Se for o caso. Então, tudo isso é o DRE. E agora as demonstrações do patrimônio líquido, né? Já vimos que é o grupo de contas que trata da parte dos acionistas, né? Dos donos do negócio, está lá dentro do capital social. Então, o que houve no período, nesse período de um ano, de mudanças dentro dessa conta de patrimônio líquido. Então, essa demonstração apresenta a movimentação nas contas de patrimônio líquido, né? Que são os aumentos de capital em dinheiro, caso seja investido pelos sócios, bens ou as reservas que compõem esse grupo de contas. Tá bom? Mostra também os lucros retidos, né, que não foram distribuídos ainda, permanecem lá dentro do grupo do patrimônio líquido. Os dividendos propostos ou pagos e os outros aumentos e reduções ocorridos durante o ano. Então, pode ter havido um prejuízo, né? Esse prejuízo é abatido na conta do patrimônio, no capital. Isso causa uma redução. Então, é um apêndice do balanço, né? Um demonstrativo à parte no balanço, que tem o objetivo de detalhar o patrimônio líquido ali demonstrado, ou seja, o que oscilou durante o período dentro desse grupo de contas, né? Que pertencem aos sócios. Dividendo, né? Uma definição aqui, a distribuição em dinheiro aos acionistas ou donos da empresa, de uma parcela do seu lucro. Normalmente ocorre no final de um exercício social, o pagamento desse dividendo. Geralmente exercício, né, é um ano de operações. O percentual distribuído é estabelecido no estatuto da empresa ou em normas legais, né, o quanto vai ser distribuído de dividendo. Algumas empresas o pagam mensalmente. O dividendo é a parte sagrada que remunera o investimento do acionista. Por isso que é importante, né? Quem investe quer ter o retorno. Então, a parte sagrada é o dividendo, a parte do resultado. Notas explicativas, né, ao balanço, o que elas fazem? Esclarecem pontos que a linguagem contábil não consegue retratar, né? Então, onde o débito, o crédito, o ativo, o passivo não consegue demonstrar uma situação em particular, entram aí as notas explicativas, né? Tais como transações ou fatos que podem alterar futuramente, né? Alterar pode comprometer, inclusive, futuramente a situação patrimonial demonstrada ali no balanço. Também são utilizadas para informar as práticas contábeis e detalhar algumas contas do balanço patrimonial ou de outra demonstração, né, contábil. O parecer do auditor também pode fazer referência a uma nota explicativa. E agora alguns conceitos aí de balanço, ativo, passivo, patrimônio líquido e contas, né? Que tem surgido questionamentos. O que é conta, professor? Então, vamos lá. Não basta detalhar uma lista dos bens e direitos apresentados sob o título de ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente. Uma distribuição dos tipos de contas aí. Curto prazo, longo prazo ou investimentos permanentes.
é necessário apresentar a fonte desses recursos. De onde surgiram os recursos? Os recursos podem ter vindo de terceiros, né? Aí apresentados sob o título de passivo circulante e exigível a longo prazo. Tá? No caso aí, por exemplo, fornecedores. É um exemplo de recursos, né, que são aplicados lá no ativo, como fornece mercadoria, por exemplo. Tá? Ou ainda vindo dos acionistas, tá? De grupo lá de patrimônio líquido, conta dos acionistas, do capital, o que é demonstrado, então, lá no grupo do patrimônio líquido. Há uma equação que mostra o patrimônio líquido. Né? O que é o patrimônio líquido? PL é igual ao quê? Ativo, nós já vimos que é a soma dos meus bens e direitos, né? E desses bens e direitos eu tenho que diminuir o que eu estou devendo deles, o meu passivo, minhas obrigações. Então, o que eu tenho, menos o que eu devo, dá o patrimônio líquido. As contas agora servem para reunir os valores de mesma natureza, tá? E são também utilizadas para possibilitar os lançamentos contábeis de forma ordenada. Por exemplo de contas, matérias-primas. Tá? Então, eu vou colocar ali todos os tipos de matéria-prima, né, que eu utilizo na minha produção, tá? Agrupado pela mesma natureza. Outro grupo seria embalagens, outra natureza. Então, nas contas do ativo, temos o dinheiro da empresa em caixa e bancos, as duplicatas emitidas por vendas a prazo e contas a receber, e assim por diante. Bens, direitos e obrigações no ativo. A contabilidade tem regras, né? O contador tem que seguir. Uma delas manda que, para aumentar contabilmente uma conta de ativo, então muita gente faz confusão nisso, né? Aumentou meu caixa, o meu banco, o que eu tenho que fazer? Para aumentar, eu tenho que debitar, pessoal, né? Não creditar. Tenho que debitar essas contas de ativo. Okay? E para que uma conta de ativo seja diminuída, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que creditar. Tá? Já falamos isso em uma webconferência, né? É o contrário do que se faz no banco. Lá é a contabilidade do banco. Quando se trata da contabilidade de empresa, da empresa, é o contrário. Eu aumento o meu ativo debitando e diminuo o meu ativo creditando. Por outro lado, as obrigações, as contas de passivo, o patrimônio líquido ocorre ao contrário. Para mim aumentar uma obrigação, uma dívida, eu tenho que creditar ela. E para diminuir essa obrigação, eu faço um débito para reduzir essa obrigação. Ao contrário da contabilidade do banco, que é do banco. Então, para o banco, a regra é a mesma. Né? Ok? Para a visão do proprietário do banco. Ele aumenta, por exemplo, o ativo do banco quando você faz o depósito. E faz um crédito, aumenta o crédito, a obrigação para com você, pelo valor que você depositou. E te deve esse dinheiro. Ok? Já falamos disso na aula passada. Você pode gravar na memória, então, para facilitar, a seguinte representação gráfica do balanço patrimonial. No ativo, né, para aumentar, eu devo debitar. E para diminuir meu ativo, meus bens e direitos, eu devo creditar. E no passivo, né, para aumentar minhas obrigações, eu devo creditar. Tá? E para diminuir minhas obrigações, eu devo debitar. Patrimônio líquido, que é a obrigação que a empresa tem para com os sócios, né? A empresa deve o valor do capital para os sócios, e assim. Então, para aumentar o valor do patrimônio líquido, eu devo creditar. A natureza é credora dessas contas de passivo. E para diminuir essas contas do patrimônio líquido, eu devo fazer um débito. Né? Um prejuízo, por exemplo, que é apurado, é lançado no patrimônio líquido a débito, pois ela reduz, né? Diminui o patrimônio líquido. Registro no ativo dos chamados bens intangíveis, né? Como know-how, tradição, marcas, patentes, software e tantos outros. Né? Como é feito? A contabilidade só registra aquilo que é mensurável em dinheiro, que seja útil e que pertença à empresa. Tá? Essa é uma regra. Então, aquilo que não é útil, não tem valor, não
tem sentido manter registro, né, contábil. Dessa forma, uma firma de auditoria pode ter em seus quadros excelentes profissionais, né, uma metodologia de trabalho extremamente moderna e uma reputação irretocável. Tudo isso, né, como atributos de uma empresa de auditoria. Tudo isso tem valor e é seu goodwill, mas não estará registrado no seu ativo. Isso não é contabilmente mensurado, né, esses atributos. Se eventualmente uma outra empresa adquiri-la, o valor pago por conta desse goodwill será registrado no ativo da nova empresa. Ou seja, esse valor todo adicional que é representado por essa excelência, né, dessa empresa de auditoria, que essa compradora pagou, então estará registrado na forma de goodwill, valor adicional pela compra dessa empresa, mas na empresa, só no momento da aquisição pela empresa adquirente. Contas e balanço. Então, para facilitar a análise da situação da empresa, as contas são ordenadas em grupos, segundo a sua natureza, e em ordem decrescente de liquidez, ou seja, liquidez financeira, né? A situação mais líquida é dinheiro em caixa, ok? Então, essa liquidez está na ordem da velocidade com que os valores podem ser transformados em dinheiro, né, em caixa ou exigíveis. Então, até o prazo de 360 dias, né, ou seja, um ano, a classificação se dá no circulante. E acima desse limite, no longo prazo. Passou de 360 dias, né, passou de um ano, é classificado como recebível, né, a longo prazo. E aqui uma ilustração de como fica essa hierarquia dessa liquidez. Mais líquida fica no ativo circulante até 360 dias. A menos líquida, realizável a longo prazo, acima de 360 dias. E sem liquidez, aquilo que não se pretende realizar, né, como a compra de um edifício da fábrica. Né, ninguém constrói um edifício para vender, né, e sim para usar. Fica lá no permanente, sem liquidez, portanto. E do lado das obrigações, né, temos o circulante, até 360 dias. Acima disso, acima de um ano, é o exigível a longo prazo. Não é? E, finalizando esse grupo do passivo, aí, né, tem o patrimônio líquido, que é a conta dos acionistas, formados pelo capital. A maior parte é capital que pertence aos acionistas. Ok? E normalmente não tem um prazo para se encerrar as atividades, então eles permanecem ali, né, sem ter que ser devolvidos dentro de um prazo para os acionistas. Então, a definição de ativo circulante é o dinheiro da empresa, os direitos que são recebidos em dinheiro, serviços, bens, estoques que serão vendidos e recebidos em prazo nunca superior a 360 dias. Então, até 360 dias, tudo que a empresa tem, né, bens, direitos, é classificado dentro do circulante. As contas são apresentadas em ordem de liquidez mais comuns, que são, em primeiro lugar, o caixa, né, que é o dinheiro vivo, depois vem os bancos, depois aplicações financeiras, contas a receber, os clientes, que são as duplicadas a receber, e os estoques. Notem, né, que existe toda uma liquidez nessa sequência aí. O caixa é mais líquido e o estoque é o menos líquido. Eu vou ter que fazer um esforço adicional até converter isso em dinheiro. O ativo circulante ainda, né? Os estoques são registrados pelo seu preço de compra, ou seja, o que eu paguei, ou de fabricação. As contas a receber são diminuídas de perdas prováveis. Né? O cliente que faliu tem que deduzir desse montante. Alguma outra mercadoria ou produto que tenha custado mais do que seu valor atual de mercado. Teremos uma provisão para perdas, que faça um ajuste caso o valor que custou não represente o valor correspondente no mercado. Ok? Do lado do passivo, das obrigações agora, né? O que tem lá? É tudo que a empresa deve pagar em
360 dias, ou seja, passivo circulante até 360 dias, até um ano. As contas estarão ordenadas pela sua exigibilidade. Vire primeiro as contas de prazo mais curto, que vencem primeiro. Por exemplo, empréstimos, contas a pagar, dívidas com fornecedores, impostos a recolher, provisões. Essas provisões são despesas incorridas, geradas que ainda não pagas, mas já reconhecidas pela empresa. Exemplo de provisão para imposto de renda, provisão de férias, provisão para pagamento de 13º salário, salários a pagar. Tudo isso são formados por essa previsão ou provisões, né, a pagar dessas contas. Okay? Então, passivo circulante já foi dito. Vamos em frente. E terminamos, então, nessa parte, né, introdutória referente à análise de balanços, compreensão de balanços. A fonte aí é do Trevisan, né, como entender balanços, disponibilizado pela Bolsa de Valores do Paraná. Tá bom? Então, bons estudos. Até a próxima. Obrigado. Até mais.